Sétimo episódio de Kamen Rider Black Sun, sétimo review do Tokudok, mais um Tokudok no ar. Eu acho que eu não comentei mais um Tokudok no ar nos outros reviews, eu não me lembro, eu fiquei tão emocionado. Enfim, review do episódio 7, nada mais que o 7, só até o 7. Se você já viu todos, segura a mão nos comentários. Obrigado a todo mundo que tá respeitando, que não tá comentando, que não tá estragando a surpresa dos coleguinhas nos comentários. Valeu mesmo por essa força, por esse engajamento e por dar as mãos aqui. Valeu demais. E já começou com uma surpresa. Não vem falar que não foi surpresa, porque ninguém tava esperando o senhor Soichiro Akizuki, né? Tá internado ali numa casa para maiores, apareceu e ainda tá tentando encaixar pedras, né? Ou seja, ficou louco com aquela situação do grande rei, da parte do eclipse, de juntar as duas pedras. Enfim, isso tá na cabeça dele até hoje e as pessoas estão achando que ele é louco. A enfermeira vai lá cuidar dele e acha que ele é louco. Senhor Soichiro Akizuki, eu tô com você, eu não acho que você é louco não, tá? Eu não acho não, eu te entendo muito. E eu procurei quem que é esse ator, quem que é esse senhor aí, mas eu acabei não encontrando, tá? Então se você souber alguma coisa, deixe nos comentários, por favor. Quer dizer, eu vi o nome dele, achei o nome dele, mas não encontrei quem é. Nem se fez nada de relevante pra nós em algum momento no universo do Tokusatsu. O do Black não apareceu, assim como na série, né? Assim como ele foi adotado pelo senhor Soichiro Akizuki lá na série, aqui ele não aparece também, nem na série de 87. Assim como as mães, né? Nenhuma das duas mães nem foram mencionadas, nem apareceram. Lá na introdução tem só a foto deles, das duas crianças, com os pais. Então as mães também nunca vimos. E uma das coisas que eu comentei no review anterior, né, é que o nosso protagonista querido ali, Isamu/Kotaro, tá sempre mancando quando não tá transformado, né? E finalmente isso foi explicado. Logo no início desse sétimo episódio aí foi explicado finalmente porque o Grande Rei detonou com a perna dele ali quando ele tentou atacar o Grande Rei nos anos 70, né? Ali naquele galpão. Então o Grande Rei tem esse poder aí meio que psíquico, né? Que os sacerdotes também têm. A gente viu no episódio anterior, a Pérola e o Dunker usar esse mesmo tipo de poder, né? Também que uma energia que sai da mão, né? Algo que não é comum em gafanhotos, nenhum outro bicho ali. Então não tá explicado muito o porquê, né? Não sei se foi explicado até o 10, a gente tá só até o 7, não existe o resto ainda na nossa cabeça aqui. Tô indo episódio por episódio, como eu falei. Mas o que dá a entender é que quem pode substituir o Grande Rei tem esse poder. Talvez, é o meu entendimento. Apesar de que no episódio anterior, os outros foram ali expulsados daquela ideia. Eles foram até mandados para longe do Grande Rei naquele momento. Talvez porque o Grande Rei saiba quem é o Black Sun e fala, não, se for alguém, eu quero aquele cara lá. Que no fim foi o cara que fez o que fez, né? Mas já falo disso. O Shadow Moon demonstra nesse episódio que tem um poder parecido, né? O dele é até mais poderoso, porque ele conseguiu deitar a Pérola ali no meio da porradaria e deitou a Pérola no chão e deixou ela lá imóvel, né? O negócio, ele é tão forte que ela acaba até emocionada, comemorando que ele tinha aquele dom também. Mais do que acabada no chão, ela tá emocionada comemorando. Finalmente, ele mostrou que tem esse poder. Aliás, vamos dar um parênteses aqui. Essa cena aí, ela tá olhando ali de baixo, uma caminhada que ele dá até a porta, mostrando o calcanhar dele ali nesse ângulo de visão. Cara, isso é muito parecido com aquelas cenas, várias cenas que o Shadow Moon lá de 87 da série original tinha, né? Quando ele andava, fazia aquele barulhinho de gafanhoto ali andando, que ele tinha um negócio atrás ali do calcanhar. Eu lembrei demais, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Você lembra que quando ele andava fazia um barulhinho característico, né? Só eu lembrei disso, só eu fiquei com isso na memória. Quando você viu essa cena, veio isso na tua cabeça também? Então tá, o que eu prometi. Sobre a cena do Black versus o Grande Rei, não tem coisa mais nojenta, né? Foi muito nojento, cara. Eu realmente achei muito legal o Grande Rei ser aquele bicho enorme, sentado, sem forças pra nada, apenas pra gerar aquela geleia azul nojenta ali. E visualmente, vamos combinar, ele tá realmente assustador, né? Por mais que pareça um negócio, só um gafanhotão sentado ali, ele tá realmente assustador. Na hora que eu vi, teve um impacto visual ali. Achei demais essa ideia de botar o Grande Rei enorme e principalmente a ideia do quanto ele cresceu em 50 anos. Porque a gente viu a cena de 72 é diferente, já falo dela. E assustador também é o Black quando abriu a boca, né? Pra agarrar no pescoço dele ali, pra dar aquela mordida. Nossa, que imagem mais assustadora, cara. E olha aí, com a boca aberta a gente vê que o Black tem dentes humanos. É parecido a arcada dentária ali, mais do que do gafanhoto, né? Mesmo transformado, então ele parece que tem a arcada dentária humana, mas com dois caninos ali um pouquinho maiores, né? Obviamente, na série original,
Ele não tem essa abertura de boca. Em nenhum momento ele abriu a boca pelo capacete na série original. A gente sabe disso. Isso aconteceu algumas vezes no mangá. Tem alguma cena. Dá uma procurada, se você não leu o mangá, é fácil. Google Imagens, você procura ali Black Mangá, você vai ver o Kamen Rider Black no mangá, que você vai ver que tem algumas cenas ali com a boquinha aberta. E também a primeira vez aí que a gente vê na história um Kamen Rider contra um carro alegórico, né? Ele mexendo aquele braço todo duro, a cabeça que só vai de um lado pro outro. É uma cena meio que Black versus carro alegórico, vamos combinar. Não ficou fluido o movimento, né? Se a gente vê a cena de 72, ainda ali com as duas crianças, né? Ele tem uma fantasia bem menor e o movimento é mais fluido, né? Quando ele estica, ele mexe os dedos. Então é uma outra maneira de explicar o movimento do Grande Rei, porque a armadura, né, a fantasia é outra. Mas aquela ali, que ele mexe, ele só fica fazendo isso e aparece todo jogo de câmera para dar a intenção de uma batalha, de uma luta do Grande Rei tentando expulsar ele. É por isso que eu entendo que tem algumas pessoas falando, pô, podia ter caprichado mais na fantasia. Eu confesso que eu gostei, né? Eu não tô reclamando, eu tô achando que tá dentro do que foi proposto pela série. Mas que ficou estranho, né? Ele podia de alguma maneira ter matado o Grande Rei pra logo tirar o coração, ou feito o Grande Rei apagar. Mas aquela movimentação assim, meio zumbi, né? Meio zumbizão, que é o que ele é no fim das contas. Ficou engraçado, no mínimo engraçado. E se a gente olha aquela movimentação dos anos 60, dá a entender que tem um cara ali embaixo daquela fantasia, e não um robozão, né? Não tem cabo levantando, né? E aí também a situação de por que ele foi lá e afagou as duas crianças. Ele entendeu que aquelas duas crianças, talvez pela Kingston que elas tenham recebido, que elas são especiais naquele momento. Ou talvez porque ele fez um afago para falar: fica tranquilo, tipo, tá tudo bem, vocês vieram aqui, estão morrendo de medo, tipo, eu não vou fazer nada com vocês. Eles chegaram lá naquele medo, naquele respeito também, né? Ele falou: não, fica tranquilão, fica tranquilinho aí, de boa. Pelo menos foi o que eu entendia, tipo, não tenham medo de mim não, tá? Então, mas voltando pra cirurgia ali que aconteceu em 2022, aquela cena gore, né? O Black arranca o coração e o outro corta a perna do Black, que já não tava muito boa. O Black agora não tem nem perna mais. Não tem como esse seriado ser mais nojento. Vamos falar a verdade? O cara ainda levou o pé embora pela boca. Como assim? Eu tô falando sem mostrar a cena, porque realmente eu nem sei se o YouTube barra esse tipo de coisa. Eu não vou nem... Tem gente que às vezes tá assistindo esse vídeo aqui jantando, comendo, comendo um lanche, enfim. Eu não sei, mas eu não assisto essa série na hora de comer nem pensar. E o coração continua batendo mesmo fora do corpo, né? Se a gente compara com a série original, o Grande Rei tem um formato de coração também, um coração gigante ali, todo... É um pouco diferente desse, mas que parece uma coraça em volta, né? Então esse aqui ficou pulsando fora do corpo e ficou bastante parecido com o de 87. Só que diferente do original, esse aqui não fala, esse aqui é só um coração mesmo, né? E a gente vê esse coração sendo erguido e esse elemento apareceu no trailer. A gente nem imaginou que poderia ser desse desfecho aí da cena do trailer, né? Olha, é a maneira mais correta de não dar spoiler, mas revelando alguma coisa. Quer dizer, a cena poderia ser um super spoiler, mas fizeram de um jeito que ninguém nem percebeu. Eu mesmo indaguei isso nos reviews do trailer e realmente não me liguei que poderia ser isso. E toda a verdade, então, vem à tona com a explicação do primeiro-ministro, o Donami, falando que tudo começou em 1936, com os experimentos para criar um super-humano ali, mais super-humano, como armas para a guerra. Isso já tinha sido mais ou menos mencionado, já estava meio que entendido por outras explicações, mas agora ele realmente falou e botou isso para fora e deixou claro pra gente. Ele comenta sobre pesquisa sobre ciborgues com poderes sobrenaturais. E toda essa explicação é bastante parecida com o primeiro Kamen Rider, bom, enfim, vários outros, mas desde o primeiro Kamen Rider é vista uma explicação parecida com essa, né? A Shocker, que é uma organização lá de 1971, e seguiu aparecendo várias vezes, criava super-humanos, pegava um humano, transformava em ciborgue, o próprio primeiro Kamen Rider é assim, né? Às vezes mesclava ali com algum bicho e tal, como todos os vilões, os monstros de Kamen Rider. E essa era a mesma intenção de 71 e dessa vez, de 1936, para essa série aqui. A gente vê isso em outras maneiras, o próprio Capitão América é isso, né? A premissa é parecida, no momento que os países estavam buscando armas, que sejam biológicas ou não, o Capitão América surgiu, como eu estava falando, desse jeito também. Ele foi criado como um super soldado. Essa ideia de criar super soldados Kaijin para essa série vai mais ou menos na mesma linha de pensamento. Então é isso que eles estão falando, tipo, eles estavam criando o Kaijin para, na verdade, ser linha de frente, e no fim o Nobuiko não sabia, não tinha nem ideia que era por causa disso, era meio que um segredo militar, um segredo governamental. Só que para eles, para os Kaijin, o Grande Rei era meio que um deus,
não um experimento de laboratório para criar um super-humano ou criar um ser que gera super-humanos. Na cabeça dele, aquilo nunca passou, isso era um segredo, né, que só o governo japonês sabia. Acontece que o Black e o Shadow Moon, por conta do experimento dos pais, se tornaram os dois mais fortes. Por isso que eles são os dois ali cotados para substituir o Grande Rei. E aí também, se não fosse já toda a verdade jogada na cara do Nobuhiko ali, ele descobre que a Yukari era na verdade uma espiã a serviço do governo, que seduziu ele para fazer ele de bobo, para conseguir a pedra que era necessária para continuar o serviço, né, para criar mais armas biológicas. Quer dizer, ele foi enganado para todos os lados por mais de 50 anos. Por isso que ele estava preso, né? E por isso que a Pérola fala para ele várias vezes, né? A Bichum fala para ele várias vezes: não, você vai sim se tornar o Grande Rei, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá, e por que o Dona me contou isso pra ele essa altura do campeonato? Porque primeiro que o cara não gosta dele nem um pouco. Tudo que aconteceu nos anos 70 ali, a gente viu as porradas que ele tomou amarrado, daí ele foi corajosão lá de atacar, quando o Nobuhiko tá amarrado, sofrendo ali com a porrada que levou, né? Segundo, porque ele chegou lá e viu aquela cena, achou que o Nobuhiko tinha matado o Grande Rei. Falou, agora já foi tudo, já passou tudo mesmo, já não vai rolar mais nada, toma essa verdade na tua cara, matem ele. E agora o Nobuhiko tá pirando o cabeção, né? Tá pirando, tá, agora o que eu vou fazer da minha vida? O que tá acontecendo? Agora eu tô sabendo várias verdades. E é por isso que ele foge, né? O Nobuhiko fica doidão e aparece numa cena emblemática, né? Ele tá diante do espelho ali, todo ensanguentado, pensando na vida. E isso é mais ou menos o que aconteceu lá no primeiro episódio, né? Quando ele foi libertado, a transformação dele de preso para alguém solto que vai lutar a favor de algo foi exatamente na frente desse espelho, de maneira visual, né, pra gente. E nessa nova cena a gente vê uma outra transformação interna dele, porque ele recebeu várias verdades na cara e tá na frente do espelho repensando a vida. Então esse espelho, na verdade, ele tá se refletindo para poder refletir, entende? Entendeu, né? E foi o último episódio que a gente viu o Pardalzinho. Reclamei do ator no review passado, mas eu não queria que ele morresse. Coitado do Pardalzinho. O Pardalzinho é simpático. Da outra vez, ele foi acudido, né? O Nobuhiko foi lá e salvou ele com o Heaven. Dessa vez, não tinha ninguém pra ajudar, não. Ele sozinho não deu conta. Até porque levaram ele pra fora, ali num lugar bastante escondido, né? Sem muita vista, atrás de umas placas, então ele foi massacrado à luz do dia no meio da cidade, enquanto o cara, que é o líder da organização antimutantes, não moveu nem um dedo, ficou só falando ali no megafone, enquanto que o trabalho sujo foi feito pelas outras pessoas, né? O pessoal tem tanto medo de se meter, se liga, tem um cara ali saindo do banheiro, ele viu tudo, fingiu que não era com ele, virou as costas e vazou. E olha essa relação, né? Assim como o primeiro-ministro deixa todo o trabalho sujo pros Gorgon, esse cara, que é o líder da organização anti-Kaijin, deixa todo o trabalho sujo pra galera que segue ele, tá atrás dele com as placas ali, dando apoio para todo esse movimento anti-mutantes. Quer dizer, não tem diferença nenhuma entre esses dois caras, né? Os dois são extremamente asquerosos, cara. Eu comentei do Taurus no outro dia, que ele é completamente sem compaixão, mas esse cara aí, ele é tão nojento quanto, né? Dizendo que a discriminação é só contra humanos quando é discriminação, né? Que diferente dele, que é um humano, Kaijin não é nada. Segundo a cartilha que ele acredita, a discriminação contra Kaijin é um favor. Pior é que tem gente que é assim no mundo, né? Joga as pessoas contra, mas ele mesmo não move um dedinho. Tem muita gente que é assim. Por isso que é importante saber com quem a gente segue, quem a gente acompanha, quem a gente dá valor, quem a gente apoia. Tem muita gente assim escondidinha por aí, né? E a gente fecha esse episódio com o Shadow Moon finalmente se transformando na versão Kamen Rider Shadow Moon, já que ele tava todo modo full pistola ali, né? Ele ficou muito pistola, a energia canalizou dentro dele por conta da raiva e a forma final dele apareceu quando ele matou aquele imbecil ali, líder do grupo antimutantes, né? Quando ele descobriu que todo mundo morreu e o menino Pardal estava no grupo dele, ele foi avisar os pais, porque ele sabia onde o Pardal morava, ele sabia que ele era uma criança, né, entre aspas, então ele foi avisar os pais. Quando ele foi avisar os pais, ele não tinha jeito para contar aquilo, apareceu aquele cadáver pendurado, e aí ele se ligou que o Pardalzinho não morreu na ação, ele morreu por conta do grupo anti-Kaijin. É nesse momento que ele ficou modo full pistola e falou, cara, os humanos não dá. Não dá com esses caras não, tá sendo muito discriminado. Ele já tinha até aparecido no meio da multidão uma época, episódios atrás, falou e parece que não adiantou de nada. Então é nesse momento, por conta da reflexão dele no espelho, que ele abre a cabeça, e esse momento exato foi a gota d'água. E é por isso que ele vai lá, pega o cara e vai acabar com o líder. Assim como o líder dele foi morto, esse cara também foi, que é o líder dos anti-monstros.
doido essas relações que o diretor tá fazendo, né? Pelo menos a maneira como eu entendi. Você sabe que os comentários estão abertos, eu quero que vocês dialoguem aí embaixo também sobre o episódio 7. Tem muita gente perguntando, mas por que ele já não se transforma dessa maneira desde o primeiro capítulo? Por que só no episódio 5 o Black realmente virou um Kamen Rider? Por que agora só no 7 o Shadow Moon virou um Kamen Rider? Gente, eles precisavam estar no modo muito, muito pistola da vida para poder se transformar. A energia precisa canalizar para que o cinto também ajude a fazer, enfim, o cinto deles é externo e não interno, né? E muita gente questionando, por que então, se eles não têm as pedras, como é que eles conseguem, né, as Kingstones? Isso não foi explicado ainda, pelo menos até o episódio 7, vamos esperar e ver o que é contado mais pra frente. Acabando esse review aqui, eu já tô assistindo o 8 para fazer o próximo review para vocês. Obrigado por assistir até o final, obrigado por assistir até o fim e fazer os seus comentários aqui embaixo. Se não está inscrito ainda, eu vou pedir, por favor, se inscreve, dá essa força e manda os reviews para mais gente assistir. Espalha a palavra aí que está na Amazon Prime, que tem muita gente que ainda não sabe, por mais que a gente saiba e esteja falando disso há bastante tempo, tem muita gente que não. Então, obrigado por espalhar a palavra, por espalhar os reviews por aí. Review do episódio 7 de Black Sun está finalizado por aqui. A gente se vê no 8º. Valeu, aquele abraço.